Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo César Santos. Eu me chamo Caleb Farias. E nós vamos apresentar a Bíblia Produz Vida. Meus amados irmãos, vamos ler Lucas, capítulo 2, 7, 8 e 9. Diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Meus amados irmãos, vemos três características nesses três versículos que o nosso irmão acabou de ler, que é no versículo 7, fala de panos, o versículo 8 fala de pastores e o versículo 9 fala de glória. E quando nós começamos a ver essas três características, eu quero começar a falar de pastores, porque a Bíblia vai revelar, vai dizer que aqueles pastores estavam trabalhando na vigília da noite. E é aí que está, porque os pastores estavam guardando as suas ovelhas ou o seu rebanho. E é tão interessante que o texto vai deixar claro que estava à noite, vai deixar claro que eles estavam guardando e vai deixar claro que eles estavam velando. Porque a dificuldade que tem num período da noite em guardar, em zelar, em ficar de olho nas ovelhas requer mais atenção. Por quê? Porque fica mais vulnerável aquele rebanho ser atento, ser pego, ser estraçalhado pelos seus predadores. Mas a Bíblia deixa bem claro que aqueles pastores eles estavam velando. A palavra velar quer dizer ficar atento. E eu louvo a Deus que existem muitos homens de Deus que estão na vigília da noite, sempre atentos e guardando ao rebanho de Deus. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, quando encarnou, ele veio com o propósito de morrer na cruz para a salvação de toda a humanidade. Mas nestes três versículos que nós acabamos de ler, nos revela um dos propósitos da vinda do Senhor Jesus Cristo a esta terra, que é justamente o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Nos diz que quando o Senhor Jesus nasce e ele é envolvido em panos, do outro lado existiam pastores que estavam sendo visitados por anjos e estavam sendo cercados pela glória. Ou seja, no seu nascimento, a Bíblia revela que Jesus também veio trazer glória para o povo. O povo estava vivendo um período de muita religiosidade. O povo estava vivendo um período de muito apego somente à lei do Senhor. O povo seguia a lei do Senhor. Os escribas e fariseus oravam e jejuavam e queriam mostrar que eles eram muito religiosos, que eles serviam a Deus mais do que os outros. E estavam vivendo um período difícil, um período em que não havia revelações, não havia manifestada a presença de Deus. E quando o Senhor Jesus nasce, a Bíblia fala que logo no seu nascimento, pastores é envolvidos pela glória. Eles é cercado pelo resplendor da glória. E a Bíblia nos fala, irmãos, que o Senhor Jesus veio à terra para sentir o que a gente sente, para que um dia pudéssemos sentir um pouco daquilo que ele sente, oh glória. A Bíblia nos fala, irmão, que ele é envolvido por panos. O ser envolvido por panos nos revela que o Senhor está vivendo uma naturalidade. Todas as crianças que nasciam naquele período eram envolvidas por pano. Então a Bíblia fala sobre uma naturalidade que o Senhor estava começando a vivenciar. E a Bíblia diz também no versículo de número 9 que os pastores eram envolvidos pela glória. Enquanto o Senhor Jesus estava começando a viver o natural de um lado, de outro lado, o Senhor estava proporcionando para os pastores começarem a viver o sobrenatural. E queremos trazer uma aplicação aqui já para o seu coração. O Senhor quer que você pare de viver somente o natural. É certo que temos nossas atividades, é certo que temos nosso trabalho, quem sabe estudamos,
temos a nossa naturalidade no nosso secular, mas o Senhor te convida neste dia para que você saia um pouco do natural e comece a viver o sobrenatural. Um dos propósitos de Deus em vir à terra foi justamente de te proporcionar o sobrenatural na tua vida. E a gente observa que na antiga aliança, a glória ela era envolvida sobre a arca da aliança. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e ele abriu para nós entrarmos e adentrarmos o Santíssimo Lugar. E é tão interessante que em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que ele compartilhou aquela glória, porque ele disse que a glória estava com ele, a glória era dele. Então ele decidiu, junto com o Pai e o Espírito Santo, de colocar o poderio, a grandeza dele dentro de nós. E em Atos capítulo 2, versículo 2, começa dizendo que o Espírito Santo, a dunamis, aquele poder de Deus, começa a habitar dentro de mim e dentro de você. Então encerramos aqui. Convide, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus vos abençoe. O nosso convite para a sua vida é justamente esse. Troque panos por glória. Saia do natural e comece a viver o sobrenatural na presença de Deus. Que Deus continue te abençoando. Porque Bíblia produz vida.